Olá, tudo bem? Por muitas vezes, eu pensei em gravar um vídeo falando sobre este assunto, abordando este assunto, mas eu deixei por uma oportunidade mais adequada e hoje chegou o dia de eu falar deste assunto. Nas eleições de 2014, o Brasil teve uma tragédia muito grande no tocante à queda do avião que conduzia o candidato que era líder das pesquisas, Eduardo Campos, quando ele estava em São Paulo. Ele o avião sofreu uma queda e um acidente que vitimou a vida de Eduardo Campos e mais outras pessoas que perderam a sua vida naquele acidente. Ora, na época, eu estava conversando com alguns amigos meus em Cabo Frio. Eu disse para eles: esse acidente tem que ser investigado. Ele falou: que isso, Marcos? Isso acontece. Avião cai mesmo, é normal. Essa história é uma história meio estranha. Porque Eduardo Campos, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, um baita de um candidato, hiper inteligente. E muitas coisas estranhas aconteceu naquela viagem. Entre elas, surgiu eventos para a Marina, que era vice dele. Muitas coisas aconteceram. O avião, quando chegou ao local, piloto recebeu um comunicado que não poderia pousar naquele momento, que ele teria de dar mais uma volta e etc, etc. Afinal de contas, há relato de pessoas em que viram o avião pegando fogo e ouviram uma explosão. O avião caiu, pegou e ceifou a vida de Eduardo Campos, um político que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Isso teve uma certa investigação. Como não houve interesse nessas investigações, abafaram. Agora, o irmão de Eduardo Campos exige investigações neste acidente. Ora, eu naquela época disse o seguinte: na minha opinião, isso foi um assassinato. Na minha opinião, o avião que levava Eduardo Campos foi sabotado para tirar a vida de Eduardo Campos, para ele não ganhar as eleições. Isso acontece muito. Isso acontece muito no mundo todo, no mundo político. Não foi o primeiro e não será o último. Anote o que eu estou falando. Eu não sei se essas investigações, se esse pedido do irmão de Eduardo Campos terá êxito. Mas digo uma coisa para vocês. Na minha opinião, isso foi um assassinato. Eduardo Campos foi assassinado. Foi sabotado o avião dele
O avião explodiu e tirou a vida dele porque ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Agora a família acordou para a realidade. Agora a família está observando que o mundo político não é aquilo que eles pensavam. Mas nós já sabíamos disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou gravar outros vídeos aqui. Existem muitas mortes no Brasil que elas estão por baixo do tapete. Disse que é acidente. Mas eu vou dizer para vocês. Na medida que o canal for crescendo, eu vou colocando matérias também mais relevante no canal, tá? Eu vou falar para vocês muitas pessoas que foram ceifadas no Brasil e que o povo acha que foi acidente. Eu vou falar para vocês. Eu vou estar falando neste canal. Neste vídeo, eu digo uma coisa para vocês. Eu não sei se terá sucesso no tocante ao pedido do irmão de Eduardo Campos. Mas muito estranho. Na minha humilde opinião, o avião foi sabotado e Eduardo Campos foi morto, foi assassinado para ele não ganhar as eleições. Na minha opinião, eu tenho o direito de opinar, eu tenho o direito de falar. Ainda estamos num país democrático e eu tenho o direito de falar. Essa é a minha opinião. E como não interessa aqueles que do dinheiro, isso ficou como acidente. Abra os teus olhos. Eles não dormem. Eles gostam do dinheiro e não da vida. Tá bom? Antes, inscreva no canal Marcos Sena, deixa o seu comentário e nos ajude no YouTube. Porque falar desses assuntos lá da Austrália, lá de Portugal, lá dos Estados Unidos e outros demais países é muito fácil. Eu quero ver você falar aqui no Brasil. Eu quero ver você ter coragem de falar o que eu estou falando aqui no Brasil. Eu quero ver a sua coragem aqui no Brasil. Ir lá para os Estados Unidos, fazer vídeo lá, ter canal no YouTube nos Estados Unidos, na Austrália, em outros demais países. É muito fácil, né? Você não corre nenhum risco. Ninguém vai mandar prender você. Seu canal não terá problema, porque você não está aqui no Brasil. Agora fala o que nós falamos aqui no Brasil, que eu quero ver. Tá bom? Aquele abraço, voltamos com outros vídeos. Valeu, fui!